Pronto, agora sim, hein? Tudo bem? Ah, Rodinei, só liberar o áudio, viu? Tá bloqueado aqui. Só clicar no microfone. Isso, ó. Liberado. Aí, ó. Boa tarde, professor. Boa tarde. Desculpa pelo mau jeito, eu estou Que... ficando muito ruim hoje, mas eu preciso, eu Não, precisava. não fiquei isso. Saiba que eu tô aqui para ajudar, nunca para julgar, tô para ajudar, para contribuir. Você ganha um amigo, mais que um professor, você ganha um amigo, tá? Eu tô aqui, ninguém tem o direito de questionar nada. A gente é muito, o ser humano a gente acaba ficando muito chato, né? Questionando isso, aquilo. Não, a gente não tem. Cada um tem a sua batalha da vida, né? A sua história, né? Eu admiro muito esse seu posicionamento em todas as suas aulas, todos os seus ensinamentos. É muito bacana, eu gosto muito de te acompanhar. Eu até ia trazer os livros para cá, eu comprei algumas obras, Que são legal. muito boas. Eu as uso Você tem o direito imobiliário de AZ e tem o uso capião Isso. Não, tem aquele também de do inventário? advogado. Ah, O advogado imobiliário de advogado. sucesso. Isso, esse aí. Que legal, que Já honra. foi uma série de anotações. Porque essa não é a minha área. Exatamente. Eu estou começando um pouco de tudo. E ainda bem que estamos em off, né? Só nós dois, não estamos com um monte de gente. Porque eu sei que você determina que a gente tem que se especializar. Mas eu gosto de me especializar no momento em que eu preciso. E eu não tenho vaidade de Não. ajuda. Cada um tem a Então, sua história. A gente tem, eu falo da especialização, ela é um passo mas está importante, correto. mas ela Está é um passo correto. importante, mas no momento oportuno. Porque quando a gente começa, é importante atuar em todas as áreas. Primeiro para a gente conseguir pagar as contas, pagar as despesas, iniciar e também até analisar qual que é a área que a gente gosta, né? Você é mais efetivo quando você se especializa, eu tenho É. certeza disso. Da área de tecnologia que eu vim, eu também sou generalista, faço uma série de coisas. E é que eu gosto, é uma questão de gosto mesmo, entendeu? Eu faço um trade-off, eu troco um sucesso maior por uma vivência mais agradável aos meus padrões. Isso, Mas é. agradeço muito ter aceito, e essa mentoria vai me ajudar muito. Você conseguiu dar uma olhadinha no material que eu mandei? Olhei sim, e eu estou separando que eu tenho mania. Eu não sei se é assim, mas eu separo tudo em pasta. Então eu coloco a pasta do dia, depois eu coloco a pasta no teu nome, aí fica tudo bonitinho. Eu consigo achar de todo jeito. Sim, isso é muito bom. Pronto, O ó. caso principal que eu tenho, que é inclusive o que está pagando essa minha consulta com você, é o primeiro caso em cima, que é um caso bem singular, imagino, né, por não ter muita experiência. É uma situação um pouco difícil, porque houve um inventário de um cidadão português no Brasil e ele deixou 3 imóveis para 2 filhos. Tá. E ele fez um testamento. Fez um E ele testamento. tinha uma companheira, essa companheira, ela veio depois dos imóveis, depois de tudo. Esse testamento foi aberto, foi feito o inventário e foi feita a verbação em todos os imóveis, em nome dos filhos, com usufruto vitalício para ela. Só que ela foi uma pessoa que no fim da vida do proprietário original, o avô, ela tratou um pouco mal, teve problemas com a família, e a família se distanciou por conta de não criar problemas com o avô, né? Passado algum tempo, ele morreu, ela fez os inventários e continuou vivendo. Infelizmente, o que aconteceu? Os 2 filhos dele, um em Portugal e o outro nos Estados Unidos, vieram ao óbito. Morreram os 2. E cada um deles deixou filhos, um filho em Portugal, o outro nos Estados Unidos. E eu represento esses 2 filhos. Os imóveis já estão no nome do pai deles. E eu estou fazendo, entrei com 2 inventários, um para cada, da quota parte, da metade de todo o patrimônio de cada um deles. A situação do primeiro, que me deu a documentação de Portugal, já passou, já fiz as primeiras declarações. O dos Estados Unidos, o juiz pediu para traduzir juramentado, foi tudo muito correndo, eu não tive tempo para nada. Eu já juntei a tradução das certidões e acredito que vai sair agora a eleição para ele de inventariante também. O primeiro já é inventariante. E aí eu procurei as pessoas que estão dentro do imóvel. Aí que acontece a maior parte da dúvida, porque eu tive uma conversa com o advogado deles ontem,
E eles me enrolaram no ano passado, porque eles iam tentar aquela jurisprudência de 2 anos, porque a usufrutuária morreu em 21, fevereiro de 21. E eu entrei e avisei eles agora em janeiro de 24. Então eu acabei interrompendo e eles não foram adiante. E essas pessoas, doutor, que estão nos imóveis, são todos inquilinos? Então, essa que é a grande questão. Quando o cara, né, o senhor, o avô morreu, ela ficou sozinha. Aí o que ela fez? Por intermédio de pessoas no prédio, ela recebeu uma indicação de uma família, pai, mãe e filho pequeno, que moravam no Maranhão. E aí ela mandou eles virem para cá, e é um pouco turvo. Eles alegam que eles vieram e que eles eram cuidadores e quase como uma família da usufrutuária. E ela ficou com eles lá há 10 anos. Nossa. E ela veio a óbito agora em 21. Então eu entrei em contato com eles no ano passado, eles não deram retorno, eu insisti de todas as formas e essa semana eu mandei uma comunicação extrajudicial determinando que eles saíssem imediatamente. Lá no começo, eu conversei com um filho, que agora já é adulto, dessa família, e falei, olha, eu consigo negociar, eu me antecipei, porque eu lido muito com defensoria e a questão do munus público é muito importante para mim. Eu vejo a necessidade, o professor também sempre aborda esse aspecto, eu acho interessante isso. Verdade. Eu falei para eles, olha, eu acho que eu consigo que a gente passe a régua, vocês não precisem devolver nada e eu dou 6 meses para vocês saírem com calma. Eles se negaram, me largaram falando sozinho e agora os herdeiros querem tudo. E aí que chegou o ponto. Uma reivindicatória eu entendo que não se aplicaria nada, talvez uma emissão na posse é o que mais se aproximaria. Então aí minha primeira dúvida é se na visão do professor você também entende que seria uma emissão na posse. Você sabe, doutor, a gente tem, né, as petitórias e as possessórias e sempre é bom fugir das possessórias. A reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório são ações que a gente aprende lá na graduação, mas na prática, se der para fugir, é o melhor mundo. Porque elas são cansativas, elas são traiçoeiras, elas são demoradas. Pode ver que as ações possessórias, elas duram em média de 3 a 5 anos, fácil, né? A gente está falando do básico, fora aquelas que enroscam, né? Então, legal. Quando a gente tem a possibilidade de sair fora delas, é o melhor dos mundos. Para sair fora, a gente tem que ter o registro, para usar as petitórias, reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate. Ou ter um inventário em andamento, e a gente pode também, é um caráter de exceção, fazer a legitimidade ativa do espólio representada pelo inventariante e utilizar as petitórias. Então, é o melhor caminho. Agora, dependendo do lugar, porque essa ação vai cair em qual fórum, doutor? Deixa eu ver aqui nos documentos aqui. Vai cair no... Oi, voltou. Essa ação que o doutor pretende fazer é na situação do imóvel. Ela vai cair em qual fórum, doutor? Vamos ver aqui, ó. Os documentos que o doutor mandou. Os imóveis são aqui nos Jardins. Ambos são ali perto da Paulista. Uma quadra da Paulista e o outro é umas 3 quadras mais para baixo. Então, provavelmente, dependendo da região ali dos Jardins, vai acabar caindo ou, né, no Foro Central, pode ser. É isso que eu ia falar. O Foro Central acho que é o mais apropriado. É, o Foro Central. Eu rodei São Paulo inteiro. Eu conte 3 foros e aí no fim me mandaram para o Central. Eu estava pensando em ir direto lá dessa vez. Vamos ver aqui a competência aqui, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Porque precisa tomar cuidado porque o centro de São Paulo ele é traiçoeiro, né? Pega as costas ali, às vezes cai no fórum de Sumaré, né? Pinheiros, né? Vamos ver aqui, ó. Doutor, tem os... Peixoto Gomide. Peixoto Gomide? São 2 ruas quase que esquina com a Paulista. Provavelmente vai cair no Central. Se tiver, dependendo do número, pode ser que caia no fórum de Pinheiros ali também, né? Vamos ver. E a reunião de ontem, professor, foi muito frustrante. Doutor, tem o CEP aí? Tá fácil o CEP desse imóvel, doutor? Eu não tenho em mãos aqui. Não tem? Mas eu posso abrir. Vamos ver. Não, eu consigo abrir aqui. É porque a gente já olha a competência, quero te ajudar desde o começo. Mais com o professor, você é um amigo aqui, quero teu bem. Estou só caçando aqui. Fica à vontade, fica à vontade. É a mesma mania que eu.
devia ter aberto, né? Não, tem frescura não, doutor. Estamos juntos aqui. E tá calor aí, doutor? Tá abafado hoje, hein? 34 graus, né? 33, né? Eu tô com o ar ligado aqui, mas coberto por causa que eu tô ruim. O que o doutor tem? Desculpa perguntar. Eu acho que eu peguei uma virose ontem. Tava bem até ontem, mas eu andei muito. E aí, ferrou. Doutor, vamos tomar água com limão, hein? Pega um limãozinho. Bastante água com limão, viu? Bom, é Peixoto Gomide 388. Que droga, no meu não tem aqui, eu vou jogar no Google, ele já me fala. É 01409 01409 000. Vamos ver aqui, ó. Peixoto Gomide, Jardim Paulista. Vai cair no Foro Central. Então a competência, doutor, eu confirmei agora dentro do site do Tribunal de Justiça. É no Foro Central, viu? Que bom. Porque tem muitas varas, muitos cartórios. É melhor cair no Central do que cair num Ford Santana, que é horrível, uma Vila Prudente da vida. Tem a ver também, eu acho que os meus clientes são estrangeiros. E no meu outro inventário que eu estou fazendo, de um primo distante deles, aqui em situação assemelhada, por conta de ser estrangeiro, dos despachos de uma das varas, indicou lá por esse motivo. Que lá que é o centralizador. Mas é bom, tem muitas varas lá normalmente os juízes lá são bons. É difícil enroscar o processo, né? Principalmente quando é uso capião, nossa, é uma maravilha. Vai tudo pro central, pelo menos a primeira vara, a segunda vai resolver. Agora, já que a gente está falando do Foro Central, uma dica que eu queria dar pro doutor. Eu falo as coisas boas e falo as coisas ruins, você já me conhece, né? O Foro Central, já havia vários juízes, a maioria, fazer confusão. A hora que você distribui uma ação de missão na posse, o que acaba acontecendo? O juiz, ou juíza, normalmente o substituto, às vezes o assessor, assessora, ele acaba confundindo com uma possessória. Infelizmente, doutor. Então, qualquer dica que eu dou pro doutor? Distribui uma ação reivindicatória e aí coloca entre parênteses, né, embaixo da ação, caixa alta, e missão na posse. Mas deixa claro que é uma reivindicatória, que é o gênero, né? Acaba sendo o gênero. A ação correta nós sabemos que é emissão da posse, porque eu quero a posse pela primeira vez. Legal. Só que pega um juiz, uma juíza que está desatualizado, ou está com má vontade, ou assessor, assessora, ele pode, e provavelmente vai acontecer, ele vai confundir com uma possessória. Então ele vai conduzir o processo com uma possessória. Aí o doutor vai ter o trabalho de fazer uma petição. Ô juiz, não é possessória, é petitória. Para evitar esse desgaste. Eu posso fazer um tópico. Pode. Fazer um quadro comparativo, diferenciando um do outro, né? Ou o doutor pode até usar emissão da posse, o nome, que é o nome correto, entre parênteses, ação reivindicatória, vírgula, né? Ou ação petitória. Fica um negócio meio diferente ali, mas é pro juiz olhar e falar, opa, é ação petitória. E aí abre um tópico, né? Abre um tópico dizendo... Eu vi num dos seus vídeos, que eu acho que você disse que existe ou eu vi num julgado, que existe não é possessória, mas existe uma certa fungibilidade entre as duas e os juízes conseguem entender que se ele não entender uma, ele aplica a outra. Na verdade, qual que é o problema hoje? A jurisprudência, principalmente aqui de São Paulo, eles vão falar assim, não, você fez uma ação possessória, então você fez uma reintegração no lugar da manutenção. Reintegração, a perda da posse total. Manutenção, a perda da posse parcial. O juiz vai aplicar fungibilidade. Então, tanto faz uma ou outra, né, interdito proibitório, vai dar certo. Quando nós fazemos uma ação possessória ou uma ação petitória, não cabe fungibilidade entre elas. Esse é o problema. Então, pega um juiz ruim, e tá cheio, com todo respeito aos bons profissionais que tem, poxa, o juiz vai achar emissão da posse é possessória e vai conduzir o processo como uma possessória. Você quer ver que o juiz assina o atestado de burrice, doutor? Quando ele marca o quê? Uma audiência justificativa. Poxa, você distribuiu uma missão de posse, uma reivindicatória, você redistribuiu uma ação de resgate, para que vai marcar audiência justificativa? Não existe isso. A audiência justificativa ou justificação é uma audiência de característica própria, exclusiva das possessórias, né? Para ver se a posse é velha, a posse é nova, para ver se vai dar liminar ou não. Então, tem muito juiz fazendo essa confusão, porque infelizmente deixa na mão do assessor, assessora, o coitado não tem culpa, porque ele não ganha para ser juiz, na verdade ele está fazendo função do juiz, né? E fica quieto porque tem que engolir o sapo. Então, doutor, o que eu faria nesse caso? Como vai cair lá no central? Vamos lá, vamos trabalhar o quê? Ação indicatória, entre parênteses, emissão na posse, alguma coisa assim. E abre um tópico, antes dos fatos, abre um tópico preliminar 1. É importante mencionar que não trata-se de uma ação possessória.
mas sim uma ação petitória, ou seja, a discussão aqui é o registro, a propriedade e jamais a posse, conforme... Não faça um distinguish, né? Faz isso, doutor. Aí, doutor, pode até mencionar a súmula 487 do Supremo. 487, anota ela aí. Toma água com limão e se tivesse uma romãzinha aí, viu, doutor? Faz um chazinho de romã, hein? 487 do Supremo. O que diz essa súmula, né? Essa súmula diz que numa discussão de posse prevalece o domínio. Então o doutor bate nisso, entendeu? Eu tenho, dos pré-requisitos delas, eu estou coberto em todos, inclusive eu tenho com exatidão a data da ocupação, que coincide com a morte da usufrutuária, porque eles permaneceram, eles não chegaram a sair, né? Eles estavam, a usufrutuária levou eles para dentro e conviveu com eles lá. E aí agora, o grande problema de ontem que agravou, eu tinha dúvidas se era uma petitória ou uma possessória, aí a coisa agravou que eu acabei não discutindo com o advogado, porque não era o momento certo, não ia querer convencer ele do contrário, eu só aceitei. Mas eles estão alegando o seguinte: eles estiveram durante 2 anos, de 21 a 24, e eles cuidaram do imóvel. Eles reformaram, fizeram reformas necessárias, eles pagaram o aluguel, pagaram o condomínio e pagaram os impostos. E que o proprietário tem que devolver tudo isso para eles e que não cabe nada por eles terem usado, então, o aluguel do uso deles, e eles usaram um apartamento e alugaram um segundo. E a conta corrente da usufrutuária recebia a locação de um terceiro imóvel. E eles usaram depois da morte dela. Então a minha alegação é, até a morte dela, eles podem fazer o que quiser com o dinheiro. Após a morte, extingue-se o usufruto, todo o dinheiro que veio advindo dali não pertencia a eles. Mas ele alega que a conta era conjunta. Mas eu falei, sim, é conjunta, mas tem que fazer uma prestação de contas. Você tem que comprovar que a entrada do dinheiro foi sua, não a entrada do dinheiro foi da usufrutuária morta. E aí a grande questão agora que me tranquilizaria, isso me motivou a falar com o professor, nessa situação, por eles terem ficado 2 anos e ainda estão morando em um apartamento, alugando um segundo, e durante 1 ano eles pegaram o aluguel de um terceiro que ia para eles, e agora eles falaram assim: você me paga 140 mil e a gente sai voluntariamente sem problema nenhum. E eles não querem prestar contas de tudo que eles usaram e tiraram de dinheiro. Eu tenho já um pedido de instauração de inquérito policial desde o meio do ano passado. E lá eu pedi para ser apurada a questão da apropriação indébita. Tem 6 crimes lá, porque eles são 3 pessoas, associação por crime, quadrilha, uma série de coisas, porque a coisa ficou ruim. E aí fez com que eles viessem falar comigo, porque apertou. Eles tiveram que ir na delegacia prestar depoimento. E chegar lá, mentiram. Disseram que eram cuidadores da usufrutuária, que eles estão disponíveis para entregar o imóvel, etc. Eles só querem ser reembolsados pelo dinheiro que eles gastaram. Mas eles são uma família muito pobre, que não tem posses. Aí a pergunta que fica é, essa situação, como que ele não tem posse, mas gastou 140 mil para reformar, não querem arcar com as locações do tempo que ficaram, não querem devolver o dinheiro que pegaram da conta e ainda querem que eu reembolse eles 140 mil. Como que o professor entende essa situação? Na verdade, quem gasta dinheiro no imóvel não dá para falar que é rico o suficiente, né? Pobre, de todos os aspectos jurídicos. O doutor chegou já a fazer alguma coisa nesse sentido? Trabalhar essa tese nesse sentido ou não? Não, está começando. Eu tive a conversa com eles ontem e aí, por isso, quando a sua secretária falou, ele tem horário agora, eu falei, yes. Vai me ajudar, eu vou desenvolver isso a partir de agora. Doutor, nesse caso, vamos trabalhar com a reivindicatória. Eu queria dar uma dica para o doutor também. Porque a reivindicatória, dá para a gente trabalhar com uma petitória, né? Graças a Deus, a gente foge da possessória. Nessa ação, nós poderíamos também fazer o pedido dentro da ação reivindicatória, que é a emissão de posse. Olha que engraçado, quando nós usamos a reivindicatória, não é errado usar a reivindicatória no lugar da emissão de posse.
mas seria errado usar a emissão de posse no lugar da reivindicatória, porque a reivindicatória é legênero, né? Nessa ação caberia o quê? O arbitramento de aluguel, uma tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Mas a advocacia, ela ficou um negócio difícil, cansativo. Por isso é bom a gente bater papo nessas mentorias, porque a gente consegue sair de prejuízos, né? Hoje, se a gente joga dentro dessa reivindicatória, se nós jogamos um arbitramento de aluguel em tutela antecipada, não vamos perder, doutor. Porque o entendimento dos juízes do Central e do Tribunal de Justiça também é que não pode sair cobrando aluguel provisoriamente em tutela antecipada, em liminar. Né? A regra é dar o contraditório ao outro. Então, qual que é a melhor saída para nós? Se tiver condições financeiras, se o cliente tiver condições financeiras, né, no caso o doutor, em causa própria, que vai atuar, a melhor saída é fazer o quê? A ação de arbitramento de aluguel por fora. Faz a ação de arbitramento de aluguel por fora, que é uma ação simples, 3 folhas, mas essa ação por fora, como é o próprio pedido, ela é cara crachá. A hora que o a juíza olhar e falar, opa, não tem que fugir desse pedido. Arbitramento de aluguel, porque quem está usando é um terceiro, seja invasor ou não, e quem está cobrando aluguel é o proprietário. Então eu tenho que dar. Ou seja, por mais que a gente não goste de falar de ação ganha, né, causa ganha porque é feio e é perigoso, mas é um caso ganho. Quando você faz arbitramento de aluguel por fora, totalmente uma ação... Primeiro com a reivindicatória e depois com a... Poderia entrar com as duas no mesmo dia, mas o importante é fazer separado, entendeu, doutor? Entendi. Tanto faz a sequência, né, uma ou outra, não vai atrapalhar. A embargo de terceiro, é legal fazer os campeão antes, porque você prova a posse e aí fortalece o embargo de terceiros. Então, tem ações que tem essa ordem cronológica, que ajuda muito. Mas nesse caso, a reivindicatória, que é a emissão na posse, e a arbitramento de aluguel, tanto faz a ordem. Se é uma primeira, outra, pode ser até em conjunto, mas o importante é ser separado. Porque fazendo separado, o doutor consegue fazer o quê? O doutor consegue ganhar o arbitramento de aluguel com facilidade, porque não tem tese de defesa, não tem. Eles não têm. E eu não perco tempo na reivindicatória. Ou seja, o doutor faz a ação de arbitramento de aluguel para forçar que eles saiam ou forçam um acordo, porque é cobrança de aluguel. E tutela antecipada. Na ação de arbitramento de aluguel, dá para pedir tutela antecipada do próprio arbitramento de aluguel, né? Do próprio aluguel. E o doutor faz por fora a reivindicatória. Mas essa ação é muito rápida, então ela pode gerar o quê? Forçar eles saírem, abandonar o imóvel, fazer um acordo. Eu faria as duas de forma autônoma. Interessante a ideia, gostei. É uma estratégia muito boa e é melhor o doutor fazer isso, o custo não é alto dessa ação, e é melhor fazer isso do que queimar, às vezes, um pedido de arbitramento de aluguel dentro da reivindicatória ou da emissão de posse, entendeu, doutor? E o que ficou para trás eu não tenho acesso. Eles usaram... O que ficou para trás, o doutor poderia fazer uma terceira ação, que é perdas e danos. Arbitramento de aluguel, normalmente a gente pede lá o valor, né, do aluguel ultrapassado, anterior, né, retroativo, mas, doutor, nem o juiz vai dar, porque a legislação mesmo, e a jurisprudência não permite, é dali para frente, é da tutela, da tutela para frente. Ele sabe do que ele falou, então. É isso aí. Nesse ponto, o retroativo não tem na ação, né? Nós poderíamos ter esse retroativo numa perdas e danos. Aí sim, perdas e danos cabe dano material e moral. Aí trabalha só com pedido de dano material. Alegando um aluguel que não foi recebido. Aí talvez a gente consiga ter sucesso na demanda. Mas dentro da arbitramento de aluguel a gente não vai ter sucesso não, doutor. Sim. Um ponto só que é importante. Por que a gente teve acesso a tudo isso e não perdemos um usucapião aí? O terceiro imóvel estava com uma imobiliária que passou meses tentando renovar o contrato e eles ficaram enrolando porque eles não podiam assinar o contrato, porque a usucapião tinha morrido. Então eles demonstraram a má-fé durante todo esse tempo e aí a imobiliária comunicou um conhecido do familiar e a coisa andou, foi desse ponto que se descobriu que ela tinha morrido e que eles estavam usando todos os imóveis, né? Então provar a má-fé deles, eu tenho se for necessário. Né? Consegue provar a má-fé deles. Ótimo. Essas situações não é fácil não, porque errando a ação, nossa senhora, quem ganha com isso é o invasor, né? É o invasor. A verdade é uma só, a faculdade de Direito é maravilhosa, senão a gente não estaria aqui, né, doutor? Graças a Deus a gente precisa ser grato. Mas que é fraca ela é, né? Ah, mas a pública não, a particular não, é todas. Os professores da graduação, eu também dou aula na graduação, mas eu percebo com muita humildade que a maioria não advoga.
tem lá a OAB, tem o cartão e faz um casinho ou outro, mas não advoga de verdade. E a teoria é muito diferente da prática. E o próprio conteúdo da faculdade de Direito ele é muito ruim, ele está errado, né? Tanto é que as pessoas desistem, né? A maioria dos alunos de Direito chega no terceiro ano já desistiu. Poucos continuam, né? Você pode ver que o curso de Direito, cada vez isso acontece mais, começa com 500, quando você vai ver, no final, no último ano, fica 50, 80. Algumas faculdades menores aí fica até 30, 20. Tivemos uma faculdade, que é a faculdade que eu dou aula ainda hoje, poxa, o curso de Direito daquela turma iniciou com 280, finalizamos com 12. Aí você fala, mas o que é? Condição financeira? Também, né, na época da pandemia. Mas fábrica de primeiro ano. É fábrica de primeiro ano, porque na verdade o aluno ele fala, opa, que curso chato, onde eu estou entrando? Aí depois entra aquela questão que ele descobre quanto vai ganhar, né? Se for trabalhar em escritórios, então é uma realidade, né? Agora, você vê, a gente aprende errado também muita coisa, né? Invadiu reintegração de posse, é que o doutor é diferenciado, outra cabeça, mentoria, estuda, acompanha, mas olha quantos colegas invadiu imóvel próprio, de terceiro, de cliente, reintegração de posse. E é um absurdo, porque se você errar essa ação, você vai ter dor de cabeça. Se o doutor fizesse uma reintegração de posse, ia perder a ação, porque nós não conseguimos provar o 561, não conseguimos provar a nossa posse. É um buraco que a gente tem. Então, quando a gente larga as possessórias, tanto a reintegração, manutenção e interdito proibitório, e pensa numa reivindicatória, uma emissão de posse, nossa, nós estamos no jogo, porque ninguém está discutindo a posse, né? E o legal é que por fora você faz o arbitramento de aluguel, né? Esse pensamento, eu cheguei nele estudando sozinho o caso. Falei assim, a concessionária não entra aqui. Legal. Aí eu vi os seus vídeos, eu falei, estou alinhado com o professor, então tem que ser do outro lado. E é difícil. Eu tinha falado com você antes. O doutor, e é complicado, porque é um sistema, né? Se a gente for pensar, a gente aprende errado na faculdade de Direito. Nós aprendemos que invadiu reintegração, está errado. Invadiu, a gente tem que analisar o que o cliente tem. Né? Então, é o primeiro ponto. Depois, nós temos um judiciário ruim, fraco, confuso e com má vontade. Então, você faz uma emissão da posse, que é a ação petitória, ação que não discute posse, mas registro. Vai um juiz, uma juíza, um assessor, assessora, pelo fato de ter o nome posse, ele já acha que é possessória, já marca audiência justificativa e judicação. Acontece até nas reivindicatórias. O último caso que eu resolvi no Fórum de Pinheiros, a juíza marcou uma audiência justificativa e judicação. Presencial ainda, doutor. Fui na audiência. Falei assim, todo respeito, marcou essa audiência, mas não é possessória. Ela foi muito arrogante. Doutor Júlio, eu marquei essa audiência porque é época de pandemia, eu tô com saudade de ver as pessoas. Aí eu sou terrível também, né, doutor? Doutor, era só ligar. Quando é assim, liga no escritório no vídeo. Eu te atendo. É fogo, viu, doutor? Ô, judiciário arrogante, né? Ruim, porco, às vezes corrupto e ainda arrogante, né? Maltrata advogado, maltrata as partes. Ah, beleza. Depois a gente fala dos políticos. Mas eu tenho uma ferramenta certa agora. Qual, doutor? Esses casos deles, eu tenho acesso às suas mentorias. Foi muito rápido, muito fácil e compensa. Então, o que surgir novamente nessa seara, com certeza... E doutor, eu não, às vezes a pessoa, os alunos, né, professor, você tem bronca de juiz? Nada, tenho vários amigos conhecidos, a Ivani, gosto muito dela, desembargador, não é o problema, mas eu falo a verdade mesmo, eu não tenho medo, tá? Não tenho medo, não tenho receio, coisa que eu não tenho medo é de OAB, né? Fiz parte de muitas comissões, hoje me afastei muito, hoje eu só vou dar palestra na OAB quando alguém muito querido que me convida, não pela classe, não pelo órgão, né? Sim pela classe, não pela instituição, porque eu acho que a instituição não representa os advogados no Brasil, do jeito que deveria. Se você precisa hoje das prerrogativas, nada acontece, doutor, te largam na mão. Né? Então, a OAB para mim virou o quê? Um cargo político. No passado, quem fazia parte de uma comissão da OAB, o cliente, né? Nossa, faz parte da comissão da OAB. Hoje eu percebo, com muito carinho, muita sinceridade, faz parte da OAB? Ixi, procura outro que seja enrolado. Esse advogado não faz nada. Se faz parte da OAB, é preguiçoso. É isso, eu escuto. Eu vou falar para você, eu participo de 4, mas eu concordo com você. Agora, o porquê que eu participo? Comecei a participar o ano passado. Eu falei, é uma oportunidade de eu interagir com outras pessoas e eu queria levar, eu tenho um conhecimento muito grande da área empresarial e de tecnologia. Legal. Eu falei assim, quero levar esse conhecimento trocando. Eu vou obter, eu estou no trabalho, previdência, penal e defensoria pública. Eu quero levar o meu tempo e ajudá-los a pensar de uma forma moderna, né? Pensar no direito como uma empresa, que tem que ser, tem que respeitar a ética, mas tem que ser uma empresa. Tem que ser uma empresa.
Tem que se pagar, né? Tem que pagar, senão você não aguenta. A verdade é essa. E assim, não consegui dar um passo em 1 ano e meio. Coisas elementares como grupos de WhatsApp com milhões de negócio rolando, e eu tentei introduzir para eles a ideia do Slack, de alguma comunidade própria, que você tem inúmeras vantagens. E outra, o doutor tem um fator positivo, o doutor tem uma baita experiência, né, também com sistemas, então assim, o doutor uniu o útil ao agradável, o doutor pode trazer muita coisa que a maioria dos advogados, eu, por exemplo, a gente não... É uma troca. É uma troca. Mas sabe o que o doutor pode fazer? Faz palestras em instituições, faz palestras às vezes numa universidade, até na escola superior universitária, se o doutor quiser falar de qualquer assunto que o doutor entenda que vai fazer bem para a classe, está convidado, eu sou coordenador pedagógico da faculdade, né? É só mandar a mensagem, doutor, o assunto que você quiser falar. O acesso normalmente das palestras com matrícula é 1.000 advogados, 1.500. Por quê? Você ajuda muita gente. Porque às vezes, infelizmente, a gente faz na OAB e muita gente leva um nome, usa a sua imagem. Tudo bem, né? A gente pensa na classe e não pensa na instituição. Mas a instituição, infelizmente, deixa a desejar, né? Ela é um órgão político que está pensando em quê? Em virar político futuramente, prefeito, deputado, vereador. Ninguém está preocupado com a classe, em ajudar a classe, em fazer algo melhor pela advocacia. A verdade é essa, né? É bem difícil. É difícil. Eu não vou sair da defensoria, porque é muita dor de cabeça, mas eu ajudo pessoas. Eu sei, legal. Eu comecei a resolver uns problemas lá. Pessoas que passaram por 7, 8 advogados anteriores e não andavam. E tem advogado que representa na delegacia, porque, de um lado, eles são grosseiros, com pouca instrução, e alguns são violentos verbalmente, né? E, por outro lado, muitos advogados têm uma questão, uma pompa muito grande, uma vaidade muito grande que não aceita. E aí gera problema. E aí eu resolvi 1, 2 casos, 3, e agora tudo que é encrenca que aparece lá, aquele cara que passou por vários advogados, eu fiquei conhecido na defensoria aqui em Santo Amaro. Legal. Eles me mandam tudo. É problema, vem para mim, para eu resolver. Parabéns, doutor. Eu feliz converter num atendimento e chegar ao fim, né? E é muito triste, né, doutor? Você vê, o doutor tem um baita conhecimento, área de tecnologia, né, área empresarial, pode dividir com muita gente. E às vezes o doutor quer marcar uma palestra, quer marcar alguma coisa na OAB, e tem aquela dificuldade, né? Aquela dificuldade absurda, porque é um cargo político, é o amigo do amigo, ou querem usar o seu nome, que no meu caso já fizeram muito isso, né? Nossa, teve uma palestra na OAB que eu fui dar, mas 300 pessoas foram. Cada pessoa levou um alimento. Depois o presidente da OAB passou vergonha, porque descobriram que ele levou para casa dele os alimentos e não deu para a instituição, doutor, sabe? Então é cada coisa que a gente vê. É assustador, né? É assustador, o presidente da subseção. Então é triste, né? Ou as reuniões das comissões. Marca a reunião, ninguém vai. O doutor sabe disso, né? Eu presidi a Comissão de Direito Imobiliário há um bom tempo. Não vai. E quando vai para comer, quando vai para usar o computador, para levar a folha para casa. Então é muito triste, né? Não pode generalizar que tem comissões que ainda fazem alguma coisa, mas a maioria nada funciona, né? Nada funciona. O que mais me dá desgosto são 2 horas de apresentações para 30 minutos de palestra. É isso mesmo. Com extrema pompa. São todos os advogados, tudo igual, tudo junto. Já lá, apresenta, já começa a palestra logo, fica enrolando, né? É muita politicagem, né? Eu não sei, doutor, depois que eu tive um infarto, eu fiquei muito longe da família, da minha filha. Eu fiquei longe da família, da minha filha, não vi os dentinhos dela crescerem. E aí eu comecei a pensar de outra forma. Então, faço muito pela classe. Hoje tem um projeto que nós temos social do ESO, que são pós-graduações por R$800,90. Tem cursos gratuitos, agora estão lançando o curso do OAB gratuito. Então, essa serenidade, então, tem justificativa, porque você é uma pessoa que transmite calma. Por trás tem uma vivência triste aí. Na verdade, o que eu aprendi? Hoje eu percebo que a gente tem que viver mais por nós, né? Pelo nosso propósito de ajudar as pessoas, mas não viver de aparência, doutor. A advocacia, se você viver de aparência, você fica uma pessoa doente de saúde, eu falo, né? Porque é muita pose para pouco angu, a verdade é essa. Como diria um cliente caipira aqui que eu atendo, gente boa, né? O Gerson. Muita pose para pouco angu. Doutor Júnior, deixa eu
encaixar uma perguntinha fora desse contexto nosso, porque eu não sei o tempo, aí só um norte. Claro. Eu atendo uma pessoa da Defensoria que ela está há 28 anos com o inventário. E é enrolado, porque a mulher pagou, ia começar bem, e aí parou tudo porque o cara tinha 2 filhos de casamento, de relações externas, eles entraram, e aí vem bagunçando tudo. E ela é meio teimosa, ela tem um sobrado grande, dividido ao meio, que são 2 casas, 2 matrículas. E tem 2 outras casas que são de posse, que estão com uma filha e um filho. E para a coisa andar, eu consegui fazer um acordo e eu dei os prós e contras de tudo e falei, você não precisa pagar ITCMD, os seus filhos precisam, mas a casa dela é 55%, ela tem 5% a mais. Uma irmã, um dos caras que mais cria problema, a casa dele representa 18%. E a outra vai receber mais, ela mais e o cara menos, mas ele quer dividir o ITCMD. Então esse é o último acordo que foi homologado. Então vamos fazer. Só que esse ITCMD não foi feito. E eu preciso fazer pela Defensoria para ela. É só entrar a minha dúvida onde é. É só entrar no portal e fazer um lançamento normalmente, como qualquer outra coisa. Isso. O fato de ser 20 anos atrás, não tem problema. Na verdade, entra no portal, faz o lançamento com facilidade e faz o recolhimento, o saldo residual, né? O saldo que foi equivocado, essa diferença você faz o recolhimento. É isso mesmo. Isso eu vi há pouco tempo, que vai ter que fazer residual, porque ela vai estar pegando mais do que devia, o que abriu mão, a outra vai gerar algum residual para cada um. Né? E o sistema é muito bom hoje, porque ele já faz tudo, né? Você preenchendo os dados e informações, ele já acaba entregando tudo que precisa. Normalmente, dificilmente o sistema erra em relação a valor. Então ajuda muito, viu, doutor? Ajuda bastante. E como que eu faço a questão dos valores lá do 33, 33 e 34? No caso deles, eles chegaram a valores específicos que cada um vai fazer e vai dividir por 3. Na verdade, na hora que o doutor lança as informações, o próprio sistema já divide. Ou seja, ele vai dividir em guias separadas o que cada um tem que pagar de saldo residual. Entendeu? Tá. O sistema ele é tão legal, né? A gente fala das críticas, mas tem muita coisa boa também, né? E queira ou não queira, por mais que ninguém goste de recolher tributo, mas a Fazenda, principalmente do estado de São Paulo, nesse ponto ela está mandando muito bem, já há anos, né? Porque você consegue lá preencher, é autodidata ali, difícil você errar e ela já traz. E se alguma coisa estiver diferente, você recebe lá na frente uma notificação para fazer a retificação. Aí vai no posto e retifica ali também, né? E para fechar, então, significa o quê? A plataforma vai fazer o cálculo direitinho do que é tudo. Tem a questão da meação dela que não vai entrar, então vai descontar do todo. E aí depois eles combinaram em acordo de pagar em 3 partes, uma parte cada um, o ITCMD. Ah, tá. Então, não, ótimo. Cada um paga a sua guia. Né? Na prática, cada um vai pagar a sua guia ali. Então, mas não vai ter guia, né? Porque tem essa questão de que o portal não faz pela documentação do imóvel, então o imóvel da Meira é um pouco mais. Então, essa diferença toda, quando eu lançar isso, como que eu lanço isso? Na verdade, no sistema tem um campo observação, você coloca essas informações. E aí o próprio sistema, quando tem muitas informações diferentes, o próprio sistema vai orientar você a um posto, para fazer isso no posto. Aí você vai ser atendido no posto. E você tem a opção também, se você quiser, você pode agendar lá no sistema, vai no posto para fazer isso direto lá, que aí eles fazem para você. Que também gosto muito. Ótimo. Quando eu vejo que a situação é confusa, vale a pena, viu, doutor? Sabe por quê? Porque por mais que o doutor preencha direitinho, vai que o sistema dá algum erro, alguma coisa, amanhã eles recebem uma notificação de retificação. Se eles forem honestos e falar, doutor, o que aconteceu aqui? O doutor vai explicar, olha, eles estão falando que tem que consertar alguma coisa, eu vou lá ver. Mas o problema é que cai na mão do advogado errado, fica botando fogo, né? O doutor na época fez alguma coisa errada. Então, para evitar isso, talvez se a situação tem uma confusão ali, já marca no posto, faz isso direto no posto fiscal. Na plataforma eu tenho uma opção lá, que tem. Em algum lugar lá eu entro? Tem, pelo menos até 15 dias atrás tinha. Eu falo isso porque eles alteram muito, mas tem sim. E aquele outro caso que eu lancei da Defensoria também, que aí foi erro meu. Eu nem entrei mais, eu estou morrendo de medo, porque os valores não são altos, mas assim, o imóvel é um sobrado duplo. E a matrícula é de uma das unidades.
né? E aí era um cara e a irmã dele. O cara morreu, deixou para ex-mulher e para o filho. Então, eu fiz o inventário, deu um valor bem baixinho para cada um deles, para mãe e filho terem 25% daquela unidade. Só que na prefeitura e o portal entendeu que é o imóvel todo, o dobro. Por quê? Porque lá consta ainda como uma coisa só. Mas na matrícula, no registro de imóveis, consta só metade dele. E eu vou ter que corrigir isso de algum jeito. Você tem alguma orientação genérica? Eu oriento também fazer isso no posto fiscal. A agenda vai no posto fiscal e aí eles retificam na hora. Isso é bom, porque você tira um pouco da responsabilidade de você e do sistema, né? Então, eu faria isso no posto também de atendimento. Eu agendaria e faria isso lá, na fazenda. Tá ótimo. Melhor, viu, doutor? Eu sei que a gente quer resolver tudo online, né? Mas nesse caso compensa fazer sim. Eu não imprimi as guias, eu confirmei, porque eu achei que fosse gravar fiz besteira minha, eu apertei onde não devia e confirmei. Não tem problema. Agora, mas eu sei que tem retificação. Agora, parabéns, doutor, de ter identificado que a emissão de posse, ação correta, parabéns, arrasou. Por quê? Porque 95% dos nossos colegas iriam errar, iriam fazer a integração de posse. E o doutor foi além. E aí, com base, né, nesse sofrimento nosso da advocacia, vale a pena conduzir essa emissão da posse com o nome ação indicatória, mas fundamentar como emissão, mencionar no título também, só para fugir de um erro grotesco do judiciário, que acontece muito, hein? E essa questão de que eles querem 140 mil para saírem tranquilamente, você acha que é um total equívoco, que eu não devo? Eu tentaria fazer a reintegração de posse através da reivindicatória, e isso é matéria de defesa deles. Eles teriam que entrar com uma ação de perdas e danos de indenização das benfeitorias. Eu deixaria eles entrarem com a ação. Vão ter que ter condições, ou procurar a defensoria pública, e vão ter que provar. Porque a ação de indenização das benfeitorias tem que provar a boa-fé. Como que eles vão provar isso? Outra coisa, tem que guardar os comprovantes, os gastos. A maioria das pessoas não gasta. Então, na prática, eles estão desmotivados a entrar com a ação. E se entrarem com a ação, se entrar com a ação mal feita, o doutor vai derrubar ela, né? Vai ganhar a ação. Eu não faria, não. Eu deixaria a matéria de defesa deles, eles vão ter que fazer a defesa em prol de uma ação ativa, né? Então, assim, a situação geral é essa. Por um lado, eu perdi o meu inquérito, porque ele vai dar negativo, porque o delegado já deu uma ideia de que isso tem que ser resolvido, deu um despacho dizendo que tem que ser resolvido na vara civil, e o MP pediu uma nova oitiva. Mas, em tese, pela nossa conversa, isso vai morrer, porque, na verdade, nada disso aconteceu, porque eu posso só entrar com uma ação de perdas e danos. Agora, por outro lado, o que eles alegarem também, eu também ignoro. Eu perdi de um lado, mas ganho do outro. Verdade. Então, eu entro com as minhas petições e eles que vão ter que ir para frente. E aí eu não preciso ir na perdas e danos. Eu posso fazer uma... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Eu volto, né? Uma contestação com... Falando, na verdade, se eles ingressarem com uma ação de perdas e danos, de indenização das benfeitorias, o doutor vai bater aonde? Na falta de boa-fé deles e na falta de provas, porque normalmente o que eles vão fazer? Eles vão juntar uma planilhinha, né? Vão juntar um recibo não assinado, um recibo sem data, e não, teria que ter os recibos, notas fiscais bem feitos, né? Não retroativos. Além da defesa, eu posso fazer fugiu o nome agora, depois da Covid. O pedido contraposto. Um pedido contraposto. Ou a reconvenção, né? A convenção também. Reconvenção. Então, aí se eles entrarem, eu entro com uma reconvenção. Você pode fazer uma reconvenção. Eu aguardaria. Eu sou muito a favor da omissão, porque senão a gente gasta dinheiro, gasta tempo. Da vida do doutor também é corrida, o doutor tem várias funções importantes. Então, entrou com a ação. Então agora, peraí, agora vou fazer uma reconvenção. Já que vocês estão me cobrando, não é justo, não faz jus ao valor porque não teve boa fé e não prova. E agora eu quero a indenização de perdas e danos do aluguel que vocês deixaram de pagar, entendeu? E doutor, nessa ação indicatória que o doutor vai fazer, não esqueça de abrir um tópico, viu? Da não necessidade da audiência justificativa em ação reivindicatória. O doutor deixa claro que eu não conheço, eu vou estudar o que é essa audiência e para que ela se presta nesse caso. A audiência justificativa, doutor, para explicar, ela só é marcada única e exclusivamente nas possessórias. Porque o juiz, ou a juíza, o Poder Judiciário,
marca essa audiência para saber se a posse é velha ou nova. Essa audiência está ligada exclusivamente ao quê? Ao pedido de tutela antecipada. Porque a posse velha cabe desocupação em tutela antecipada, eliminar. A posse nova, não, né? Então, essa audiência, o juiz ele quer saber a verdade ali, ele quer escutar algumas testemunhas, é uma audiência dele, né? É uma audiência processual, mas para dar liminar ou não. Então, a audiência justificativa, ela serve única e exclusivamente para quê? Para saber se a posse é velha ou não, para ele decidir, ele ou ela, o Poder Judiciário, decidir a liminar. Como o doutor vai trabalhar com uma audiência petitória e não possessória, o doutor pode o quê? Deixar bem claro que não tem que marcar essa audiência, porque se marcar é perda de tempo, né, doutor? E marca, hein? A juizada ruim marca. Você quer ver um juiz ruim que não conhece a matéria? É juiz marcar audiência justificativa, justificação e ação petitória. E tá errado, porque não se discute a posse, se discute a propriedade, né? Sim. E as custas 1% do valor venal que está no IPTU do imóvel. 1,5. Agora é 1,5, hein? Ah, subiu já para 1,5? Subiu, 1,5. O ano passado era 1, agora é 1,5. E execução 2, hein? Execução 2. Tá. Ou seja, ótimo. A justiça continua ruim, né? Mas cada vez mais cara, né? Eu não vou pedir liminar nenhuma nessa reivindicatória. Não pede não. Faz arbitramento de aluguel por fora, né? Isso, que é aquela orientação que o professor deu. Isso. Faz por fora. Mais ou menos um cheiro de probabilidade. O direito me assiste, não assiste nesse caso? Com certeza, com certeza. Tá. Na verdade, a chance de sucesso com a estratégia correta que o doutor vai adotar é gigantesca, só se for uma fatalidade jurídica, diferente das possessórias, né? O doutor de fato está escolhendo os procedimentos corretos, né? A estrutura correta que é a petitória e não a possessória, ou seja, não cabe audiência justificativa, se o juiz marcar está errado, o doutor pode até mencionar para desmarcar, para deixar claro que é petitória mesmo, o juiz não pode fazer confusão, petitória e possessória, né? Se começa a marcar audiência de justificativa, audiência de justificação, é sinal que ele está achando que é possessória, está confundindo. Se isso acontecer, o doutor vai lá e peticiona. Isso requer a desmarcação dessa audiência, porque não se trata de uma possessória, mas sim uma petitória, se discute a propriedade, não a posse. Então dá para o doutor trabalhar bem nisso, viu? Tramitação de 2 anos e meio a 4, mais ou menos, é razoável de pensar? Não, a ação, vamos falar da ação de arbitramento de aluguel, 6 meses. 6 meses, provavelmente já teremos decisão. E a ação indicatória costuma ser muito mais rápida que a possessória, né? Quando o cartório é ruim, qualquer coisa que bater ali vai demorar. Mas a ação reivindicatória, omissão de posse, a regra é no máximo 1 ano, viu, doutor? Jura? Isso você não sabe como me agrada. Juro. Porque eu vou ganhar no êxito. Ah, entendi. Então, eu estou resolvendo tudo o que acontece e eu vou fazer a venda do imóvel e eu tenho lá na frente um contrato na resolução do problema todo. Eles querem dinheiro na mão deles lá fora do país. O problema é a ação reivindicatória, ela é rápida, ela dura 1 ano e meio, 8 meses, já tive mas processos reivindicatórios, petitórios que duraram 7 meses, 6 meses, já tive, Rio Grande do Sul, São Paulo, mas o problema é que o juiz do outro lado, o juiz é ruim, fraco, aí ele começa a errar, ele começa a levar para o lado da possessória, ele começa a levar para o lado da possessória, ele começa a marcar audiência justificativa, justificação, que é uma audiência das possessórias, né? E não da petitória. Então, o problema dessa ação é o juiz ou a juíza confundir com possessória. Ou a parte ficar recorrendo, né? Então ela recorre um recurso de apelação, um agravo de instrumento de uma decisão liminar. É isso que faz ela demorar um pouquinho mais. Mas calculamos que com a defesa, 1 ano. A não ser que a parte criar muitos atos protelatórios, a juíza muito ruim, marca audiência justificativa e justificação numa petitória que não é possessória, né? E uma regra também, doutor, qual que é a estratégia que o doutor deve adotar numa audiência dessa? Se fosse possessória, na audiência de justificação, é provar a posse, né? Provar a posse, que em algum momento teve a posse, deixou de ter, provar que a posse do invasor não é mais de 1 ano e dia, não é velha, mas se o juiz marcar essa audiência e não desmarcar, mesmo com o que o doutor vai fazer na peça, mesmo com a petição após o agendamento, o doutor vai nessa audiência para deixar claro que o cliente tem a propriedade, não se discute a posse, entendeu? Essa é a estratégia a ser adotada, né? Sim. Doutor, professor, adorei a nossa aula. Fico muito feliz. Nossa conversa, e fico bem tranquilo de saber que nessa seara imobiliária, outras possibilidades que eu tenho,
Eu vou recorrer quando necessário ao colega. Por favor, que vai estou ajudar aqui. É. Tem mais que o professor ganhou um amigo. E se tiver tempo, faça a pós. Entra no site www.portal.eso, faz a pós de direito imobiliário, que é fantástico. Você vai adorar. É online, mas tem plantão de 2 horas por mês. E tem preço, que é R$ 880,80. Eu gosto, vou fazer sim. Faz. Eu fiz na EPD algumas já. Eu tenho 4 pós. Eu tenho muitos alunos, eu dou aula lá também na casa, respeito a instituição, mas tem muitos alunos que já comentaram com a gente, professor Júlio, estou fazendo essa pós que eu estou gastando menos de R$1.000, e eu fiz pós de 5 mil, 12 mil, né, que é o valor das pós, 6 mil, e olha, não me arrependo de estar fazendo de novo a mesma pós, porque essa é prática de verdade, as outras é uma revisão de direito civil. Muita pose para pouco angu. Não tenha dúvida, eu vou fazer sim. Eu agradeço muito, professor. Eu que agradeço, Desejo tá? um bom final de semana. Saúde, cabeça boa, a gente tem que ter cabeça boa para poder ajudar as pessoas. Isso, e vamos nos cuidar da saúde. Vamos sim. Fica com Deus. Muito obrigado. Tchau. Um abraço. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.